Bom dia, meus irmãos. Primeiro, agradecer o convite do irmão Vanderlei. É sempre uma grande honra estar falando sobre história, né? Nossa vida é voltada para a história. Embora eu estou deveras um pouco até constrangido, talvez, porque eu sei que aí tem muitos historiadores que dominam amplamente essa temática, especialmente. Eu cito o irmão Flávio, muitas vezes converso com o irmão Flávio sobre episódios marcantes da nossa história. Ele tem um vasto conhecimento. Tem o irmão Sidney, da Delta, também, que está aí nos acompanhando. Irmão Gilberto, enfim, eu tenho certeza que a temática proposta de hoje, na verdade, é uma discussão onde todos nós, onde todos os caros irmãos já têm um vasto conhecimento sobre essa temática. Mas eu acho importante, meus irmãos, a gente está falando sobre, né? A gente está, embora seja um assunto que nós já sabemos e nos aprofundarmos um pouco mais, é um assunto extremamente relevante a esses grandes episódios marcantes de nossa história. É lamentável a gente perceber o quanto vai se perpetuando, o quanto vai minguando a memória desses episódios, né? Então, agradecer mais uma vez e parabenizar o irmão Vanderlei por esses momentos de diálogo, de conversa sobre episódios marcantes da nossa história, porque isso faz com que a memória, né, existiu-se uma luta por trás de tudo isso. Então, que a gente possa estar, de fato, conversando e analisando esses grandes episódios. A proposta aqui é falar um pouco sobre independência e alguns personagens maçônicos, assim como grandes eventos da história. O processo de independência do Brasil, há alguns historiadores que diminuem um pouco a participação da maçonaria, mas temos grandes documentos que mostram a participação efetiva da maçonaria em todo o que envolveu a independência do Brasil. E para a gente falar em independência do Brasil, a gente tem uma noção de que o ato do 7 de setembro vai ser a culminância, né, de todo um contexto que a história vivenciava. Então a gente sempre começa a trabalhar a questão de história do Brasil lembrando a Conjuração Mineira, que vai acontecer em 1789, que é, sem dúvida nenhuma, a, a, a gênese, né? A gente fala o iniciar, onde vai se falar em independência. Claro que a Conjuração Mineira, um episódio ocorrido lá em Minas Gerais, liderado por uma elite, que naquele momento sentia-se prejudicado com a falta de liberdade, prejudicado com as altas taxas de impostos, e essa elite, então, que vai conduzir. Falamos em independência em Conjuração Mineira, meus irmãos, porque é onde surge no Brasil o primeiro termo independência, né? Embora a gente sabe que a Inconfidência Mineira, ela não tinha um propósito de nação, ela não tinha um propósito de Brasil, de pátria, né? Mas ali já surge, né, ideia de liberdade, de cortar os laços do domínio português. Então, a Conjuração Mineira é o primeiro grande episódio no Brasil onde nós vamos ter essa noção, esse falar de independência, que vai acontecer liderado por intelectuais, militares, sacerdotes que participaram desse movimento. Muitos deles recebiam, de forma clandestina ainda, ideias iluministas. No século XVIII, né, a Europa, o mundo vivenciava um boom das ideias de liberdade muito grande. Muitos deles recebiam conhecimento dos colonos americanos lá dos Estados Unidos que se rebelaram e que haviam conseguido a independência dos Estados Unidos. Então, esse conjunto de pessoas, de líderes, eles vão se inspirar nessas ideias. Olha, lá os Estados Unidos, os colonos conseguiram. Olha, lá na Europa tem movimentos, né, tem esses filósofos que conclamam a independência do povo, a liberdade disso, né? Então, influenciado por ideias iluministas e pela independência dos Estados Unidos, sofrendo uma carga de impostos muito grande aqui na época, vai ter, então, essa rebelião em Minas Gerais. Interessante a gente falar em impostos, e a gente estava verificando, naquela época cobrava-se um quinto, né? Até famoso o quinto, que corresponde a 20% ali dos impostos, e aí foi criado um imposto maior, que é a derrama, que na prática também é bem controversa, pouco foi aplicada. Mas sem imaginar, o Brasil teve rebeliões por causa de 20% de imposto. E aí eu fui pesquisar um pincel desse aqui que a gente usa em sala de aula,
27% é cobrado aqui, ó, no pincel. E aí a gente hoje fala de altos impostos. Naquela época teve conflitos por causa de 20%, e o Brasil sofreu toda essa questão, e hoje a gente paga bem mais impostos do que naquele período, só para a gente alertar aqui. Mas, enfim, meus irmãos, a conjuração mineira é esse pontapé inicial, né? Baseado na liberdade, influenciado por ideias iluministas, que vai ser considerado um movimento, a gênese da nossa liberdade. Então, pode se considerar como um movimento de maçons, simpatizantes, estavam por trás das ideias maçônicas, sobretudo, né, influenciado pela Revolução Iluministas, que vai calhar aqui no Brasil, tá bom? E aí, mais tarde, nós tivemos também, na Bahia, aí sim, outro movimento interessante, que é a Conjuração Baiana. Também, aí sim você tem diretamente a participação da Loja Maçônica Cavaleiros. Peraí que sumiu aqui para mim. Bom, e aí sim você tem na Bahia um movimento popular, é um movimento popular, e já fala-se na Bahia em nação, já fala-se em libertar o Brasil, né? Então você já tem um movimento que ganha maior força, embora, meus irmãos, a Conjuração Baiana segue os mesmos moldes da Conjuração Mineira, só que na Bahia, o que diferencia bem é o caráter dos líderes e dos envolvidos. Enquanto lá em Minas Gerais nós tínhamos a elite, donos de minas, grandes comerciantes, aqui na Bahia não. Você tem soldados, você tem. Daí a ideia chamada também é Revolta dos Alfaiates, né? Você tem ex-libertos, você tem um grande movimento popular. E o interessante também, meus irmãos, é a gente compreender como é que a história se faz. Porque lá em Minas Gerais, você tem o grande herói, né? Que foi posto depois no período dos militares, que é o nosso Tiradentes. Tiradentes é um personagem bem interessante e teve atuação direta, né? Mas ele é colocado hoje como um grande herói, inclusive é feriado de Tiradentes. E na Bahia, lá em Minas Gerais, apenas Tiradentes foi condenado. Várias pessoas foram condenadas, mas só Tiradentes morreu. Na Bahia, há um massacre, de modo geral. A rebelião foi repreendida de forma abrupta e população, há uma estimativa de 6 mil mortos. Imagina você, a Bahia, com a quantidade de pessoas que tinha naquele período, uma estimativa de mortos desse, e você não tem ali, né, nesse movimento baiano, uma grande líder, um personagem que se sobressaia, e aí a gente questiona a historiografia também por essa, talvez, pré-conceito, alguma coisa nesse sentido, de enaltecer Minas Gerais e não dar tantos créditos à Revolução Baiana, que também foi importante nesse sentido de trazer a ideia de liberdade. Olha aí, a bandeira da Bahia, são até hoje, né? Bom, então você tem esses dois grandes movimentos pré-independência no Brasil, né? Os dois movimentos pré-independência que vão marcar, de fato, a entrada dessa palavra liberdade, né? Cada um no seu modo, mas é que já começa a disseminar. E aí, o nosso pontapé inicial, a gente sempre fala, quando é que começa de fato a nossa independência? Com a chegada da família real portuguesa. Em 1808, a porta primeiramente da Bahia e depois vai para o Rio de Janeiro. A chegada da família real portuguesa vai transformar a sociedade, vai transformar a economia. Embora essa família real ainda continuava sugando os impostos, mas você tem um circular econômico, né? Você tem uma melhoria econômica muito grande, ao ponto de surgir uma elite no entorno dessa família real, né? Essa família real vai precisar de médicos, aí é instalada a escola de medicina, essa família vai precisar de biblioteca, de jardins, o jardim botânico, então há uma transformação muito grande. Então, a partir de 1808, nós dizemos que é o início, de fato, né? Há uma transformação social e econômica no Brasil com a chegada da família real portuguesa. Há vários episódios peculiares aquela a história íntima, né, da família real ao chegar, muita, eles não estavam preparados. A gente sabe o episódio da vinda da família real. Portugal foi o único país que apoiou a Inglaterra
durante o processo de guerras napoleônicas. E Napoleão, então, invade Portugal, literalmente, e Portugal, então, foge de lá com apoio da Inglaterra, né? Há uma estimativa de 15 mil pessoas, uma fuga meio que desesperada, mas um tanto quanto organizada pela Inglaterra. Mas você imagina, né? 15 mil pessoas aportam aí no Brasil sem nenhum preparo, né? Não existia construções para isso. E aí a família real então baixa vários decretos tomando propriedades, botava na porta lá, família real portuguesa, olha, você vai ter a honra de sair de sua casa, porque o parente do rei vai vir morar aqui. Eu estava lendo um artigo esses dias, inclusive, há processos judiciais, não sei como é que funciona essa questão, de famílias tentando reaver casas pós-república, né? Nós tivemos todo o processo imperial, a família real chega e literalmente pega propriedades, e aí há famílias pós-república tentando retornar essas propriedades. Mas, enfim, a presença da família real portuguesa foi muito importante para o processo que vai vir depois. Né? O processo que vai vir depois. Nesse contexto da família real estando no Brasil, nós tivemos um episódio importante lá em Pernambuco, que é a famosa Revolução Pernambucana. Essa revolução, liderada pelo Frei Caneca, e a maioria absoluta dos maçons conduzindo esse processo, o que acontece, pessoal? A família real estava no Brasil, né? A família real estava no Brasil, o Nordeste era quem sustentava o Brasil, né? Com a produção açucareira especialmente, e o Nordeste era relegado, não sustentava com impostos, sustentava com a produção, e era relegado. Em todo o contexto de articulação de governo, o Nordeste não participava. Então, há um início de uma preparação de uma república interessante. A Revolução Pernambucana e a Confederação do Equador, que a gente vai já falar, começa a estudar projetos de governo, né? Modelos de governo. E aí a Confederação do Equador acontece isso, a Revolução Pernambucana. Há uma tentativa de tomada do poder no Nordeste, alguns estados que não concordavam com a forma exclusiva pela qual o Nordeste passava. Bom, e aí então há todo aquele contexto de independência, de independência. Dom Pedro I foi pressionado, assumiu como regente. Dom Pedro I, essa elite que surgiu no Brasil com a chegada da família real, aproxima-se então de Dom Pedro I. E aí Dom Pedro I então se vê cercado. Há historiadores que falam de que ele foi pressionado de fato, até coagido a tomar medidas contra as determinações que vinham lá de Portugal. O ano de 1820 foi marcante, porque lá em Portugal, a família real estava no Brasil, e lá em Portugal há pressões para que essa família real retorne para o Brasil ou para Portugal, né? E aí então, essa elite que se colocou no entorno de Dom Pedro não concorda em retornar, temia a recolonização. Então Dom Pedro é pressionado a ficar ao famoso 9 de janeiro de 1822, né, que é o dia do fico, onde há um texto atribuído a ele, mas dificilmente ele tenha falado. Vai, diga ao povo que eu fico, né? Se é para o bem geral da nação, eu fico. O 9 de janeiro de 1922. E aí começa, então, uma série de rebeliões de Dom Pedro em não respeitar documentos que vinham de Portugal. Então, o 7 de setembro acontece. Você já vinha toda uma preparação para esse 7 de setembro, que também, meus queridos irmãos, foi um movimento de elite, né? Foi um movimento de elite. Nós não tivemos uma participação popular, esses grandes episódios da história do Brasil, participação popular é mínima ou quase nula. Então, o 7 de setembro acontece, e aí há toda uma questão de que modelo de governo nós teremos, né? Somos independentes, Dom Pedro coroado, com apoio da maçonaria, com apoio da elite, dos produtores. E aí, que modelo nós teremos? E aí há toda uma discussão em 1823 acerca desse modelo. Há um grupo que pretendia uma monarquia constitucional, com Dom Pedro com poderes limitados,
e há outro grupo que pretendia, não, a gente tem que manter os moldes de uma Constituição absolutista. Em 1823, há uma reunião, uma constituinte, e olha interessante, o grupo que pretendia limitar os poderes de Dom Pedro estava ganhando as suas ideias, né? Era a maior discussão sobre essa ideia de limitar os poderes de Dom Pedro. Então, Dom Pedro se mostra aí, a princípio, o grande herói da independência, ele mostra uma faceta que vai ser o seu governo, um período marcado pelo autoritarismo. Então, em 1823, Dom Pedro fecha essa Assembleia e impõe, em 1824, a nossa primeira Constituição, né? Que é uma Constituição de caráter extremamente autoritário, quando ele vai, por exemplo, criar o poder moderador. Nós tínhamos os três poderes em todas as outras constituições, legislativo, executivo e judiciário, e Dom Pedro, então, institui o poder moderador, que estaria acima de todos os outros poderes. Né? Então, meus amados irmãos, a independência se faz, com esse grupo. Eu já falei alguns nomes de maçons interessantes que mobilizaram-se, que estavam em torno disso aí. A independência se faz com esse grupo e Dom Pedro, então, inicia esse processo de governo um tanto quanto autoritário. Né? Esse autoritarismo, essa postura de Dom Pedro vai se desencadear em 1824 também, com a Confederação do Equador. Mais uma vez, Frei Caneca, né? Joaquim do Amor Divino, olha que nome bonito, o nosso Frei Caneca, lidera o processo de rebelião lá no Nordeste. Né? E aí, exatamente contra essa postura, contra o modelo de Constituição que Dom Pedro impõe. Porém, lá na Confederação do Equador, chegam a instituir um governo republicano, há toda uma preparação, mas, olha que interessante, e a gente fala, o Brasil hoje era para ser pelo menos 5 países, né, devido a essas rebeliões que ocorreram. Só que lá no Equador, né, lá no Nordeste, ocorreu um racha entre a própria liderança. Quem eram esses líderes? Em sua maioria que apoiavam eram grandes produtores. Então você tem Frei Caneca, a favor da liberdade, pregando a libertação dos escravos. Opa! Não, 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 não. Aí você já está misturando. Vamos construir aqui um país no Nordeste e tal, mas vamos manter a escravidão. Então, o movimento ele se divide lá na Confederação do Equador exatamente nesse quesito, porque alguns queriam república sem escravo, né? Aí quem estava por trás com o dinheiro falou, não tem condições, sem escravo, não, república com escravo. E aí, então, o movimento se divide, o governo imperial reprime de forma violenta e Frei Caneca é morto e esquartejado, né? Aí a bandeira do movimento, que diz bem essa questão da liberdade, independência, união. Tá? Bom, meus irmãos, eu trouxe esse processo, essa fala, né, de movimentos, de situações que vão culminar no nosso processo de independência. Aqui, alguns maçons ilustres que vão conduzir, né, de forma através de ideias ou diretamente no movimento. Todos esses nomes, esses grandes personagens que estiveram envolvidos nestes episódios pré e pós-independência, suas pesquisas denotam altos graus mestres maçons, Joaquim do Amor Divino, nosso Frei Caneca. Você tem aqui primeiro Dom Pedro I. Há uma controvérsia, há alguns historiadores, mas nós temos documentos que mostram sua iniciação, sua filiação. Dom Pedro, apesar de ter mostrado um caráter autoritário no seu governo, de 1822 a 1831, ele era considerado um intelectual. Dom Pedro tirava 3 horas por dia para fazer leituras, né? Dom Pedro falava 6 línguas. Então, Dom Pedro tinha uma visão de mundo muito grande. É tanto que o período em que chegaram, em 1808, vai ser o príncipe regente, Dom Pedro, né?
filho de Dom João VI, que estava mandando aqui, que vai conduzir todo o processo de instalação de biblioteca, de faculdade de Direito na Bahia, de embelezamento do Rio de Janeiro, de construção do Rio de Janeiro. Então, ele vai governar até 1831, quando é obrigado a ir para Portugal, deixando o filho dele, Dom Pedro II, e aí já é mais tarde para o processo da República. Né? José Bonifácio de Andrada e Silva é, sem dúvida nenhuma, o grande intelectual de todo esse contexto de mudança de regime. José Bonifácio, ele era ouvido, não só por Dom Pedro, mas ele era conselheiro, inclusive, de outros monarcas europeus, era um homem ilustrado, conhecedor da filosofia iluminista, muito leitor, e era maçom também. Então, a mente intelectual brasileira, naquele período, nós podemos atribuir a esse grande maçom. Né? E aqui nós temos outros dois grandes nomes de nossa história, Frei Caneca, um dos líderes, dois grandes movimentos de liberdade do Nordeste, Joaquim do Amor Divino, eu gosto desse nome demais, Joaquim do Amor Divino, né, o nosso Frei Caneca, influenciado por ideias iluministas da Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, ele vai tentar, em dois momentos, conduzir a independência do Nordeste, mas como nós falamos, não deu certo. E Duque de Caxias, grande patrão do Exército, Duque de Caxias é o outro lado, né? É aquele lado que estava combatendo, né? Então, enquanto de um lado você tem movimentos separatistas, é atribuído a Duque de Caxias a unidade nacional, que ele vai estar combatendo todos esses contextos revolucionários. Joaquim Gonçalves Ledo, um grande jornalista da época, vai influenciar demais a elite através de sua escrita. O primeiro jornal, ele fazia circular textos sobre a importância da liberdade, sobre a importância de uma nação, sobre a importância de união nacional. Então, era um jornalista, um político bem atuante também. Bom, meus queridos irmãos, fechando aqui nossa fala, né, para não delongar muito, e o Brasil ficou independente à sombra da acácia que se mantém ainda hoje, né? Obrigado, essa foi minha fala, não quis te aprofundar muito para não ficar muito cansativo. Espero que possa ter surgido aí temáticas para uma boa discussão. Tenho dito, meu presidente.